isso agora e fosse embora para sua casa, eu acredito que você já estaria bem alimentado. Que Deus abençoe essas vozes aí, viu, meu irmão? Que Deus seja louvado, né? É bonito a gente ver, ouvir, né? A comunicação divina no louvor. Porque o louvor, Deus também se comunica com você, certo? Irmão, é um prazer ter você aqui, e Deus preparou esse momento que eu diria que você não sabe se terá outro, porque a sua vida e a minha vida é momentos, e esses momentos aqui são momentos sagrados que Deus está dando para mim e para você, porque o dia de amanhã, daqui a minutos ou a segundos para frente, quem é que sabe? Deus. Por isso que o pastor está ministrando esse momento aqui, que você sinta um renovo, aliás, faça, na verdade, um renovo com o nosso Deus, né? Para continuar nessa caminhada até Jesus voltar. E o interessante, como nós estamos aprendendo na lição, não somente você, mas também sua família, seu amigo, aquele que você quer ver lá no céu, seu parente, né? Talvez seu pai que ainda não te conhece, que Deus seja louvado e que você sinta a presença de Deus aqui nesse lugar. Em continuidade, coloque uma parte daquele louvor lá, santo lugar, tá bom? Deus, agora na sua vez. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Eu gostaria de chamar, antes da gente inicialmente, da início da Santa Ceia, eu gostaria de chamar a irmã Deise, junto com a sua filha, que nesse momento é um momento bem especial. Nós vamos ter uma oração especial, que é chamada uma oração de dedicatória, desse bebezinho tão lindo. E aí, filha, tá animadinha? Fala amém. Amém. Isso, vem cá, Deise. Muito obrigado, feliz sábado a todos. Irmã querida, esse é o momento que eu vou fazer uma leitura bíblica para a senhora. Tem algum parente seu que está presente aqui? Eu quero chamar os parentes da irmã e da pequena aqui, por favor, venham aqui à frente também, para estarem conosco nesse momento de alegria, nesse momento de felicidade. Vocês podem ficar aqui. Esse é o momento de felicidade da família. É o momento também que a igreja está alegre, porque estamos dedicando a pequena ao sagrado serviço de Deus. Há um texto bíblico que eu quero compartilhar com a senhora, que encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Há um outro texto bíblico que também diz assim: inculca na cabeça da criança a mensagem, ao deitar, ao levantar, ao dormir, nos umbrais da porta. Enquanto ela está desse tamaninho, ainda obedece. Às vezes é levada, não é? Às vezes os filhos são levados, mas obedecem. Esse é o momento de você colocar no coração deles
a mensagem da cruz. Porque quando tiver grande, é esse tipo de coisa que vai contar. Eles vão lembrar, olha, daquela música. Quantas vezes a gente ouve na igreja pessoas falando assim, olha, eu voltei e vim à igreja porque eu lembrei da música que cantava na salinha, da música que fazia isso. Um monte de gente já vi contando essa história. É mais ou menos isso. É ensinar no caminho de Deus. É óbvio que quando tiver grande, ele não se desvia do caminho porque ele conhece. Mas nesse processo também existe o momento da escolha do filho. Ele pode escolher ficar nos caminhos de Deus ou não. Mas a sua parte tem que ser feita hoje. É ensinar no caminho que deve andar. Por isso, irmã querida, eu quero me ajoelhar nesse momento para orar por sua família, orar por sua pequena também, dedicando ela ao serviço do Senhor. Vamos nos ajoelhar aqui e peço que a congregação permaneça sentada. Você já está grande. Senhor nosso Deus, em tuas mãos colocamos esse pequeno ser. Em tuas mãos, Senhor, dedicamos a vida dessa pequena ao teu sagrado serviço, Senhor. Não deixe que o inimigo tenha poder sobre ela. Não deixe, Senhor, que o inimigo tenha poder sobre a família. Que nesse momento, Senhor, seja expulsa a maldição da vida da família, Senhor. E que na sua vida só entre a bênção. Senhor Jesus, colocamos no teu altar de graça essa pequena, pedindo a ti os teus cuidados. Desde já, Senhor, vai selecionando quem vai ser o namorado dela. Quem vai ser o esposo, Senhor, vai selecionando desde já, Senhor, os estudos que ela vai escolher. Vá, Senhor, selecionando também as escolhas de sua vida. Por isso, colocamos ela no teu altar de graça, dedicando a ti esse pequeno ser. Tudo isso te oramos, pedindo a tua bênção, para que os pés dessa menina também pisem a mansão celestial. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, minha irmã. Deus esteja contigo. Aqui, irmã, tem um certificado que o Ministério Infantil preparou junto com a Secretaria da Igreja, para que a senhora guarde como uma lembrança positiva desse momento aqui da igreja. Que Deus a abençoe, minha irmã. Deus esteja contigo. Tinha uma música, só que ela falou, pastor, não vou aguentar, vou chorar. Então tudo bem, irmã, a gente respeita. Está aí já desabando. E agora comigo? Vamos que vamos então. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Eu irei fazer uma leitura bíblica a você. Hoje o culto é um pouco diferente, porque hoje temos Santa Ceia. Logo depois da leitura bíblica, iremos liberar vocês para fazerem a cerimônia do lava-pés. E logo depois da cerimônia... Já foi? Só falta eu. A irmã está falando, pastor, o lava-pés. Sou eu. E logo depois eu irei, então, lavar meus pés. Iremos voltar aqui. O texto... É que eu havia esquecido que aqui vocês lavam primeiro. O texto de... João, capítulo 15, não é 1 João, é Evangelho de João, capítulo 15. Vem falando sobre ser a videira verdadeira. O texto começa assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Jesus começa dizendo aqui que ele é a árvore, ele é a videira verdadeira. Só que existem algumas condições que Jesus declara aqui. Todos os que estão ligados a mim vão prosperar. Aqueles que não estiverem ligados a mim, esses serão cortados. Aí então é um apelo para você, querido irmão. Estar com Deus não necessariamente é estar na igreja. Estar com Deus é estar com Ele no trabalho, é estar com Ele no momento da raiva, é estar com Deus no momento da tristeza, é estar com Deus em todos os momentos. Aquele que não estiver comigo
comigo, aquele que não ajuntar, como é que o texto bíblico diz? Espalha. Por isso, o próprio Jesus, palavras de Cristo, declaram: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vocês conhecem a verdade bíblica? Vocês são adventistas? Vocês sabem do que a Bíblia diz? Agora, um apelo de Cristo: permaneça na verdade. Porque lembra que comecei o meu sermão dizendo que o grande lance não é você conhecer, porque o diabo conhece tudo, é ou não é? Se tem uma coisa que o diabo conhece, é a Bíblia. Quando a Bíblia diz que caiu uma terça parte dos anjos do céu, o diabo sabe, ele estava lá. Quando a Bíblia diz que abriu-se o mar vermelho, e então o povo passou em segurança, e então os egípcios vieram depois e morreram, ele sabe, ele estava lá. Não é ser crente nem conhecer a Bíblia. Algumas pessoas falam assim: ai pastor, porque eu sou filho de adventista, neto, bisneto de adventista. Deus seja louvado. Mas sobre você recairá uma responsabilidade muito maior. Porque você cresceu no berço. Você cresceu na verdade. Você bebeu do leite da verdade. Muitos não tiveram essa oportunidade. Por isso a importância de você entender as palavras de Cristo desta manhã. Sabe, irmão, nesse processo, o texto continua dizendo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vocês poderão dar, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque pelos seus frutos vos conhecereis. Nenhum fruto cai longe da árvore. Você lembra desse ditado? Nenhum fruto cai longe da árvore. A árvore está aqui, o fruto não vai cair daqui a 1 quilômetro. O fruto vai cair aqui próximo. Por quê? Porque mostra de quem ele é filho. De quem você é filho? Você tem se parecido com Jesus? Você tem falado como Jesus? Você tem agido em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, como Jesus? Porque nenhum fruto cai longe da árvore. E se você não se assemelha à videira verdadeira, então você não é filho de Cristo. Como é que é isso, pastor? Eu sou batizado? Como é que é isso, pastor? Eu vou para a igreja? Não é disso que estou falando. Porque ser filho de Cristo vai além do que ser batizado e vir à igreja. Sabe, queridos, no céu teremos uma multidão de pessoas que estão dentro e outras que estarão fora do céu. Mas essa multidão que estará fora do céu não é necessariamente porque eles não conhecem a verdade. Muitos daqueles conhecem a verdade, viu? Muitos daqueles que estarão fora do céu cresceram no berço da igreja, ouviram falar de Cristo. Bem ou mal, a mensagem da cruz chegou até ele. Porém, ele não era filho dessa videira. Mas talvez esteja falando com alguma pessoa que não seja filho da videira de Cristo. Vocês sabem que no processo de plantio existe o chamado enxertar a planta. Você já viu? Você já viu algumas plantas que elas são verdes e têm uns pingos amarelos? Pois é que fizeram uma amálgama, juntaram duas plantas de espécies diferentes, e aí então
nasceu-se uma terceira planta com umas pintinhas, umas cores, e assim vai. Sabe, queridos, Jesus Cristo quer que você, que esteja fora do reino dele, seja enxertado no seu reino, para que você cresça como uma árvore frondosa. Há solução para você. Há salvação para você e para mim. Se você hoje acreditar nas palavras de Cristo, se você hoje acreditar no que a representação da Santa Ceia fala para você, então a salvação baterá à sua porta. Sabe, irmãos, nesse processo, o texto é claro, e ele continua dizendo: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Uau! Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, tudo o que você pedir será feito. Outro texto bíblico, onde o próprio Cristo fala, diz assim: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá pedir para que a montanha saia, e a montanha sairá. Sabe, queridos, nesse processo, o texto deixa claro algumas coisas aqui. Imagine só, eu acho que foi tirado o gênio da lâmpada, do Aladim, eu acho que foi tirado desse texto aqui. Se permanecerem em mim, e eu permanecer em você, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Parece ser o gênio do Aladim. Você pode pedir o que quiser, e vai ser feito. Eles tiraram daqui. Sabe, irmãos, Salomão fez um pedido a Deus. Pedrinho, vai para lá, Pedrinho. Agora não, você sabe. Acho que eu já falei para vocês, né? Todos os sábados eu estou no púlpito pregando. Então ele quer estar aqui comigo no púlpito. Eu não sento nos bancos aí, porque todo sábado eu já chego correndo. E agora eu estava na igreja central do Itaim, e o pastor Adailson está pregando lá agora. E o secretário da associação também está lá conosco. E eu estava na frente com eles lá. E o Pedrinho quer estar com a gente. E agora a mesma coisa. Ele quer ver a árvore, quer pegar no microfone, quer estar aqui, andando para cima e para baixo. Faz parte, irmão. Nesse processo, imagine só, você pedir o que quiser e Deus fizer. Como se fosse num passo de mágica. Imagine só, querido irmão, Deus realizar o seu sonho. Como se fosse esfregar uma lâmpada e Deus falar. Bem, se você estiver ligado à videira, e a videira estiver ligada em você, então você poderá pedir o que quiser e vos será feito. Parece ser meio loucura, parece ser coisa distante, porque nós somos humanos. Mas imagine só quando você lê na Bíblia que o profeta fez ressuscitar fulano. Imagine só quando você lê na Bíblia que Cristo ressuscitou Beltrano. Imagine só quando você lê na Bíblia que o mar foi aberto para passar seco. Imagine só quando o bebê morre e então o profeta ora e o bebê ressuscita. Sabe, queridos, imagine só todo mundo com fome, só trouxeram um biscoito creme crack e um copo de suco para a igreja inteira. E Deus multiplicar isso daí. Imagine só, querido irmão, todo mundo passar a noite toda pescando, gente experiente, e quando Jesus subir, Jesus fala assim, ó, jogue para a direita,
Não, mas a gente passou a noite toda pescando, Jesus. Mas se é o Senhor que está mandando, vamos fazer. E os caras jogam. Quando os camaradas puxam a rede, o que o texto bíblico diz? A rede veio cheia, que o barco ficou penso. Sabe, queridos, isso daí é uma amostra que se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, então montanhas vão ser removidas. Imagine só alguém que nem tinha tanta fé assim, Pedro, pedir para ter com Jesus, para ir ao encontro de Jesus, Jesus falar com ele, venha. Todo mundo com medo, porque pensaram que era um fantasma, Jesus andando por sobre as águas, e então lá vai Pedro andando por sobre as águas. Sabe, queridos, no Hospital Adventista tem algumas estátuas lá, não aqui em São Paulo, mas nos Estados Unidos, e é uma espécie de rio não, eles fizeram lá uma piscina de água, com água dentro, e mediram certinho o pé e o tamanho e a quantidade de água. E então tem lá na frente o texto da Bíblia falando sobre o milagre de andar por sobre as águas. E está a estátua em cima, andando por sobre as águas, e Pedro andando também, exemplificando isso. Sabe, queridos, você pode receber o milagre de Deus na sua vida. Se você acreditar nas palavras que hoje te ordeno, então a Bíblia diz que você comerá do melhor dessa terra. Mas para isso é preciso estar ligado à videira. Porque até os seus pedidos vão ser pedidos alinhados com a vontade de Deus. Lembra de Salomão? Salomão foi lá com o gênio da lâmpada. Esfregou e foi orar a Deus. Ele colocou esse texto bíblico em prática. E Salomão fez um pedido a Deus e falou o seguinte: Senhor Deus, já que o Senhor pode tudo, e se o Senhor quiser, o Senhor estala o dedo e as coisas acontecem, o Senhor tem todo o poder, ilimitado, fenomenais, então, Senhor, me dê sabedoria para guiar teu povo. Talvez esse possa ser o pedido seu também. Sabedoria para guiar o povo. Sabedoria para guiar a sua casa. Sabedoria para guiar os filhos. Sabedoria para guiar, às vezes, a sua própria vida. Sabedoria para lidar no trabalho. Sabedoria para lidar na escola. Sabedoria para fazer escolhas acertadas diante de Deus e diante da sua vida. Talvez hoje esteja falando com alguém que precise falar com Deus, para que ele, como essa espécie do texto bíblico que diz assim, ó, se as minhas palavras se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Talvez um conselho a você: peça sabedoria. Toda vez eu lembro que quando Salomão pediu sabedoria, o texto bíblico diz que sabedoria será dado e não será questionada. Se tem uma coisa que Deus não vai reter a mão, é se você pedir sabedoria. Tem gente que tem problema de finanças porque não tem sabedoria para lidar com o dinheiro. Tem gente que tem problema de relacionamento porque não tem sabedoria para lidar com os relacionamentos. Tem gente que tem problema no trabalho com o chefe porque não tem sabedoria. E você sabe que sabedoria é bem diferente de inteligência, tá bom? Porque eu vejo um monte de gente que tem faculdade, que é doutor e está com a vida destroçada. Por isso, não esqueça das palavras de Cristo desta manhã. Nisto é glorificado. No quê? No seu pedido. O seu pedido que você fará a Deus é para glorificar o nome de Deus e não para exaltação humana. Por isso que logo depois da perícope que acabamos de ler, o texto vem dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, se sua vida tiver a bênção de Deus,
Essa bênção é para a glória de Deus, e as pessoas saberão que você é de Deus, porque você dará muito fruto. Nesse processo, o texto não para por aí. Como o Pai me amou, também vos amei. Permaneça no meu amor. Como hoje nós precisamos de amor. Como hoje nós precisamos de amor verdadeiro. Amor que não é falso. Porque as pessoas, eu estava até pregando numa igreja nossa, e eu estava falando que você sabe por que muitos irmãos ricos não vêm para umas igrejas pobres? Você sabe por quê? Muitos irmãos começam a falar, esse irmão que é rico aí, tá perdido, não sei o quê, não quer vir para o lado dos pobres. Se entra um irmão rico aqui, o pessoal ia tudo chegar junto dele, para quê? Para pedir. O pastor ia chegar junto do irmão rico, e irmão, dê uma oferta para a gente colocar o forro aqui. Outro irmão ia chorar lá no pé dele, irmão, ajude a arrumar o banheiro, e tudo. Esse tipo de gente, às vezes, não conseguem viver numa localidade mais pobre, porque os irmãos só olham para ele com símbolo de moeda, de dinheiro. Não há um amor fraternal e um amor de irmão. Mas o que ele pode me servir? Da mesma forma, os irmãos mais pobres só olha para alguém que pode te ajudar. Mas não há um amor verdadeiro. Fulano de tal, não vou ficar não, porque senão eu vou ter que dar carona para fulano, vai sujar meu carro, vai ter problema, não sei o quê, e tudo. Sabe, queridos, esse é o problema que muitos vivem e que o sermão de Cristo vem tentando restaurar você nessa manhã. Como o Pai me amou, também vos amei, permaneça no meu amor. Qual é o amor de Cristo? Um amor que se desprende. Jesus Cristo largou o céu, jogou tudo para o alto e falou assim, eu vou atrás dos meus filhos. Um amor que foi tamanho ao ponto dele ser morto pela sua própria criação. É esse tipo de amor desprendido que Jesus diz aqui, assim como o Pai me amou, também vos amei, permaneça no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se você ouvir as palavras de hoje, guardar os mandamentos de Cristo, entender a palavra de Cristo, porque essas são palavras proferidas pelo próprio Deus. Eu sou só a voz que está falando aqui, mas as palavras são dele. Se guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor. Aí vem. O texto bíblico não fala necessariamente só dos 10 mandamentos aqui, você sabia disso? Ele não está falando somente dos 10 mandamentos. Porque a palavra que aparece mandamento aqui, a tradução correta é lei. Se guardares as minhas leis, permanecereis no meu amor. E lei na Bíblia não quer dizer somente a lei do decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Mas a Bíblia daquela época era a Torá, que significa o quê? Lei. Se você guardar a Bíblia, as palavras que eu escrevi para você, porque a Bíblia daquela época era essa. Se você guardar os mandamentos que eu tenho deixado aqui na Bíblia, então você permanecerá no meu amor. Por isso, nesse processo, querido irmão, não esqueça das palavras de Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A gente tem que amar mais. Amar um ao outro é se desprender. E veja, querido, você pode tomar litro e litro de suco de uva aqui, pode comer pão da Santa Ceia, pode vir na igreja. Se não tiver amor,
você será como se fosse um sino que somente pum, bate, ressoa e não faz diferença nenhuma na vida dos outros. Eu lembro quando eu era pastor lá nos Estados Unidos, a igreja estava precisando de dinheiro e eu propus, o senhor queria morte comigo, eu propus vender o sino da igreja. Que o sino da igreja é um sino que tinha mais de 100 anos, a igreja era uma igreja muito velha, a gente reformou a igreja, deu um maior rolo com a prefeitura e tudo, eles queriam tomar a nossa igreja porque ficava numa localidade muito boa, que a igreja era velha, mas o bairro foi crescendo e era uma localidade muito próspera. E eles queriam, a prefeitura queria tomar a nossa igreja para poder ampliar a escola deles, que era uma escola do lado. E nós não tínhamos dinheiro. Já tínhamos pedido dinheiro para a associação, o dinheiro já tinha acabado e precisava, e era uma comunidade brasileira com hispana. E então nós propusemos vender o sino. E o sino para alguns irmãos, meu Deus, o sino, que a igreja nossa era a igreja e tinha aquela torre enorme na lateral. E em cima tinha um sino, tinha o símbolo da cruz e tudo. Uma igreja muito antiga. Irmãos, e para vender aquele sino, na hora de votar na comissão, quase que mata um pastor. Mas tinha que ter o dinheiro, irmãos, tudo bem. Ou a gente vende o sino, ou a gente entrega a igreja para a prefeitura. A prefeitura vai tomar, e vocês sabem disso. É uma questão de 6 meses, 1 ano. Não vai ter mais pastor aqui, não vai ter mais congregação aqui, a gente vai para a casa de vocês, fazer culto na casa de vocês. Eu botei logo medo também. Mas era o fato, porque se a prefeitura tomasse, não tinha para onde ir. Ou nós alugaríamos um outro ponto, ou iríamos fazer a igreja nas casas. E veja, irmãos, seria uma lástima uma igreja de quase 100 anos fechar as portas, sair de lá, derrubarem a igreja e tudo, porque nos Estados Unidos, irmãos, a lei é outra. Aqui não, aqui a gente não tem forro, não tem nada, a gente consegue ficar congregando. Lá só pode entrar se tiver tudo certo. Aí vem os bombeiros, fazem os testes e tudo. Você não pode entrar e nem pode ter culto se não tiver tudo organizado. É uma onda lá. E aí então eu propus vender o sino. O sino ia ser vendido por $300 mil. Sino de bronze, grosso. É um sino, irmãos. Eu subia lá. Era um sino mais ou menos dali daquela caixa até aqui mais ou menos, dessa altura. Enorme de um sino. E então propusemos vender aquele sino. Irmãos queridos, o mais importante era nós ficarmos com a igreja, unidos. O mais importante é nós termos o amor dos irmãos. O mais importante não são as construções. Tudo isso aqui vai ser derrubado depois, você sabia disso? Jesus vai vir nessa própria terra, porque ela vai ser restaurada, a gente não vai congregar mais dentro da igreja. E veja, se para Jesus voltar, alguém tem que ficar debaixo de uma igreja, então significa que Jesus não vai voltar nunca. Como é que é isso, pastor? Pensa comigo. Quanto tempo nós temos para construir essa igreja aqui? Quanto tempo tem essa igreja aqui? Lembra? 13 anos. A igreja está pronta ainda? Não está pronta. Se formos esperar todo mundo se converter, para que essas pessoas possam estar debaixo ou dentro de uma igreja, e nós começarmos a construção de uma igreja, e terminarmos a construção de uma igreja, para que Jesus volte, e para que o evangelho seja pregado, isso vai demorar muito. Ou seja, a pregação do evangelho terá que ser feita, mesmo sem nós não estarmos dentro de uma igreja. Porque só para poder construir essa igreja ainda não está pronta, essa daqui, que tem gente dentro da igreja, levou 12 anos. Imagine a população humana que existe. Imagine o bairro inteiro que existe aqui. Então, para que esse bairro se converta, nós precisaremos construir novas igrejas? Não, não. O bairro poderá se converter mesmo sem ter igreja. Quando eu digo igreja, eu digo assim, construção física. Mas terá igreja no sentido de pessoas que estão pregando o evangelho. Porque você é uma igreja. E nesse processo, querido irmão, o texto é claro ao dizer isso. Tenho-vos dito essas coisas para que
o meu gozo, a minha felicidade esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, Ele tem vos dado a conhecer. Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vós outros, e os designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus não quer que dê errado as coisas para você. Ele quer que você dê fruto e que o seu fruto permaneça. Para isso, permaneça no meu amor. Pare de se prender às coisas terrenas. Olhe para o alto, olhe para Cristo. A pregação do Evangelho será concluída, não na mesma velocidade que nós conseguirmos construir igrejas. Você pode pregar o Evangelho para o seu vizinho. Você pode pregar o Evangelho para o seu parente. Você deve pregar o Evangelho para o seu filho. Não espere que venha um pastor, que venha o ancião, que venha todo mundo, que venha a música cantar, para que então o culto aconteça. Não espere, porque você é uma pessoa de Deus. E aonde o crente coloca o pé, lá é terra santa, lá é lugar santo. Por isso a gente prepara a Santa Ceia aqui. Para que você pare um momento e volte para o que Deus quer para você. Para que você pare um momento e volte a ouvir o que Deus quer para você e o que você precisa fazer. Nesse processo, o texto continua dizendo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como toda a vida não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós, outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós, a vossa. Parem e pensem um pouco. Lembra do texto de Paulo? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Sua luta não é contra pessoas, mas sim contra as forças malignas que estão querendo habitar nos lugares santos. Tua casa é um lugar santo, tua vida é um lugar santo, teu coração é um lugar santo, tua terra é um lugar santo, a igreja é um lugar santo. É nesse lugar que o inimigo está querendo habitar. Para isso, o inimigo vai começar a colocar caramiolas no seu pensamento. Vai começar a colocar ideias que você tem que sair da igreja. O inimigo vai começar a colocar ideias na sua cabeça de que, olha, o pastor está errado, o ancião está errado, os líderes estão errados, as coisas não estão bem. O inimigo vai começar a colocar caramiola na sua cabeça. Por isso você não pode esquecer do texto bíblico, porque ele é a nossa fonte de segurança. Não importa quem está falando, o que importa é a verdade do texto, e essas são palavras do próprio Cristo. Nesse processo, o próprio Cristo deixa claro, em nos dizer: não foram vocês que me escolheram. Vocês vieram para a igreja hoje? Não foram vocês somente vieram aqui à igreja, você atendeu. Mas antes de você vir à igreja, o próprio Cristo estava trabalhando na sua vida, na sua casa, para que você estivesse aqui. Eu escolhi vocês, é o que o texto está dizendo. Não foram vocês que me escolheram. Eu larguei tudo e vim ao encontro da humanidade. Hoje a Santa Ceia que você vai tomar, essa Santa Ceia é para que você entenda isso e faça um recomeço com Deus. Não fique olhando muito para trás, porque se você olhar para trás, você entra em depressão. Se você ficar olhando só para as coisas humanas, se você ficar olhando só para os seus próprios erros, se você ficar olhando para os noticiários da televisão, isso vai fazer mal para você. Olhe para o alto.
Olhe para Cristo, porque é de lá que vem o socorro. Olhe para Jesus nesse momento, pare de olhar para o irmão. Olhe para Jesus. A cruz é a ponte que liga o céu e a terra. Ele é essa ponte. E se você estiver olhando para Cristo, você não vai afundar. Se Cristo estiver no barco da sua vida, esse barco não afunda. Nesse processo, querido irmão, nos últimos momentos do texto bíblico, vem dizendo assim: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não vier e nem lhes houvesse falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. O texto continua: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estas coisas estáis comigo desde o princípio. Esse texto vem falando justamente que se você entender o sermão, se você se ligar à videira, se você abandonar seu pecado, se você pedir perdão por aquela pessoa que te ofendeu, se você, querido irmão, abrir seu coração para a graça de Cristo, então você receberá a coroa da vida eterna e também você fará parte da videira verdadeira. Quer você receber essa bênção? Quer você receber a glória de Cristo? Então não esqueça de participar conosco hoje da cerimônia da Santa Ceia. Pastor Anderson, quem pode participar da cerimônia da Santa Ceia? Todo aquele que ama Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor pode participar da Santa Ceia. Pastor Anderson, mas eu tenho pecados. Seja bem-vindo ao time. Todos nós temos pecados e somos pecadores aqui. Paulo diz que não há um justo sequer. Pastor Anderson, eu não sou batizado. A cerimônia de Cristo, ela é para toda a humanidade. Ela não se prende somente àqueles que são os filhos da igreja de forma primária. Você ama Jesus Cristo? Você entrega-se a Ele nessa noite? Então você pode participar da cerimônia da Santa Ceia. E deve, pode não somente, deve participar. Por isso, eu quero chamar o grupo para cantar uma música agora aqui, enquanto eu faço o lava-pés. Eles estarão cantando a música, e enquanto eles estiverem cantando a música, eu faço a cerimônia do lava-pés, e logo depois voltaremos aqui para fazermos a cerimônia da Santa Ceia.